Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso programa Amores e Dores do Empreendedor, Desmistificando o RH. E hoje é o último da temporada, hein, gente? O derradeiro, mas não o último deste ano. Ainda temos muita coisa para desenvolver em 2020. E é lógico, chamando uma participação mais que especial, né, Alessandra? Olá, Regina. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último programa da temporada. Temos muitas novidades, temos muitas coisas bacanas para falarmos. Agradecemos também já de antemão a KingPlay, que nos ajuda aqui sempre nesses meses, e a vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse processo, que estão compartilhando conosco todos esses amores e dores quando nós falamos de recursos humanos. Eu sei que às vezes vocês têm vontade de matar a gente porque nós jogamos muita responsabilidade para vocês, mas com certeza faremos toda a diferença aí nesse processo, não é, Rê? Com certeza. E esperamos que depois de 15 programas juntos, nós de alguma forma podemos contribuir com o seu processo de mudança, com o seu processo de renovação para dentro da sua empresa. E que você consiga usar de todo esse conhecimento para fazer muito melhor. Exatamente. E hoje a gente chega num tema que eu tenho certeza que você não gosta, eu pelo menos não gosto, que é uma situação que nos deixa bastante... uma situação muito delicada, que é como eu vou desligar o meu profissional. Aqui nesses 15 encontros nós passamos por assuntos desde planejamento, pensando no profissional fora da empresa, pensando no profissional dentro da empresa, e agora nós estamos pensando no profissional que eu preciso tirar da minha empresa. Não é uma situação muito agradável, não é uma situação muito fácil de se lidar. Porém, se nós seguirmos a cartilha, se nós fizermos as nossas lições, é bem menos difícil do que a gente imagina, né? Constrangedor chato mas bem menos difícil. E para falar de desligamento, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se preparam para efetuar o desligamento ou vocês vão no sopetão? Olha, fazer de sopetão faz mal até para sua empresa, né? Afinal de contas, como já falamos tantas vezes aqui, se você não planejar este processo, fica ainda muito mais complicado, né? Fica muito mais difícil. Até porque a reposição, na maioria das vezes, precisa ser também rápida, né? Pois é. E a Regina levou a questão do se preparar para uma questão mais profissional. Tragam isso também para uma questão mais particular, mais pessoal. Sim. O quanto isso mexe conosco quando nós temos que desligar uma pessoa, principalmente se esse profissional for meu amigo, for meu colega, for uma pessoa que eu tenha um gostar diferenciado. Isso acaba pesando muito mais. Mas será que eu preciso chegar no momento do desligamento? Isso para mim é a grande questão. Mas nós ficamos com essa pessoa há quanto tempo durante um período de tempo? No mínimo 8 horas por dia na empresa junto conosco. Eu não consigo ajudar essa pessoa de forma alguma. Então, antes de vocês pensarem numa possibilidade de desligar alguém, eu sempre faço para os gestores que trabalham comigo e para as pessoas que eram subordinados a mim, algumas perguntas. Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito? Eu conversei com essas pessoas da melhor forma possível? Eu orientei essas pessoas da melhor forma? E além de orientar, eu acompanhei, eu deleguei ou eu delarguei? Eu dei feedback para esses profissionais? Porque se vocês não fizeram nada disso, não é momento de desligar o profissional. Agora, se vocês já fizeram tudo isso, o momento de desligar o profissional, ele não dura mais do que 5 minutos. Porque você não tem que justificar o motivo do seu desligamento. Você precisa, no mínimo, deixar claro para ele e pontuar o motivo do desligamento dele. E se isso ficar muito claro para você, esse processo passa a ser muito mais fácil. E esse deixar claro, Rê, está muito relacionado aos feedbacks que nós damos para esses profissionais. Não é? Olha, vamos conversar, você não está indo bem aqui. Passa um tempo. Olha, novamente, lembra que nós falamos a semana passada, o mês passado, enfim, não foi bem aqui, vamos alinhar de novo? Alinha uma segunda, alinha uma terceira, alinha uma quarta vez. Não foi possível? No desligamento você vai chegar para a pessoa e falar, então, quantas vezes nós conversamos sobre este mesmo assunto?
Eu não tenho mais que argumentos, eu não tenho mais o que falar para você. Então agora sim, nós estamos efetuando o desligamento, a nossa parceria termina agora. Não tem o que justificar, porque o que você tinha que fazer, você já fez lá atrás. A questão é que muitas vezes nós não fazemos a nossa lição de casa. E aí quando nós não fazemos a lição de casa, nós nos sentimos no dever e na obrigação de dar feedback para a pessoa na hora que ela está saindo da empresa. Para que mesmo? Agora já não tem tanto sentido para a pessoa também, né? Então, que se esse processo for, né, de acompanhamento, né, de avaliação constante, né, de feedback quando necessário, você vai saber que se for assim a última, né, a questão derradeira, que é efetivamente desligá-lo, você já tem todos os fatos possíveis para fazer esse desligamento com profissionalismo. Sim, e eu sou muito partidária da verdade. Diga a verdade para o seu profissional. Não crie expectativas para que na hora que você chegue no momento do desligamento, ele se assuste, porque ele nem cogitava a possibilidade que isso fosse acontecer. Então, diga, olha, o gato subiu no telhado, né? Funciona. Você não está indo bem, eu não consigo esperar por muito tempo. Eu sempre faço algumas perguntas para os empresários quando eles vão tomar esta decisão. Perguntas do tipo: você tem tempo para treinar este profissional? Você tem dinheiro para treinar este profissional? Você quer treinar esse profissional? Porque eu posso ter dinheiro, eu posso ter tempo, mas eu não quero. E principalmente, e talvez o mais importante de todos, esse profissional, ele quer ser treinado? Esse profissional, ele quer mudar o comportamento dele? Porque mudar comportamento não é de um dia para o outro. Quem é fumante não para de fumar de um dia para o outro, é um processo. E nesse processo eu preciso ter tempo, eu preciso ter energia, eu preciso ter dinheiro, porque provavelmente ele não vai produzir o mesmo que ele deveria produzir. Então é importante que você tenha esse planejamento anterior para você não cometer injustiças com você, com a sua empresa e com o profissional que faz parte. Porque independente de qualquer coisa, você não está mandando embora uma pessoa, você está mandando embora uma família. Provavelmente essa pessoa pode ser casada, independente de sexo, homem ou mulher. Pode ser casado, tem filhos, e aí eu sou totalmente a favor de nós pegarmos esse feedback e trazermos isso para dentro da empresa e não no momento de desligamento. Lembra quando nós falamos sobre indicadores? Se vocês não assistiram, assistam lá as nossas lives. Tem uma que nós falamos especificamente de indicadores. Vamos entender o que essa pessoa precisa e quer. E aí eu posso usar isso como motivo de troca. Não é? Olha, você tem uma família, você tem dificuldades, você é o único membro da tua família que está trabalhando. É hora agora perder o seu trabalho? Então nós fazemos todo um processo de conscientização antes. No momento do desligamento, você virar para a pessoa e falar: deixa eu te dar um conselho, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Ela nem vai te ouvir. Nem faça isso, porque ela não vai te ouvir. Não é o momento mais. Então, ou ela não vai te ouvir, ou ela vai virar para você e vai falar algo que eu já falei para uma pessoa, que eu fui desligada uma vez na minha vida. E eu falei isso para o profissional. Tá bom, se isso era tão importante você me dizer, por que você não me disse antes? Porque se você me dissesse antes, eu teria tempo para eu poder reorganizar o meu comportamento. Agora, no momento da saída, não faz mais sentido. Qual é o sentido que você tem de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso isso, que eu posso aquilo? Sim. Pois é. Não faz mais sentido. E aí a pessoa sai achando a empresa uma droga, achando você um péssimo gestor, levando uma imagem da tua empresa horrível. A diferença é que em alguns anos atrás eu não tinha como divulgar isso a não ser no boca a boca. Hoje nós temos isso. Hoje a informação está na altura da nossa mão, na distância da nossa mão, e qualquer coisa nós colocamos em território brasileiro, quiçá mundial. Né? Existem alguns sites, por exemplo, o Glassdoor, LoveMondale, que o Glassdoor comprou o LoveMondale agora, que a pessoa vai lá e fala da tua empresa. É como se fosse, por exemplo, um Reclame Aqui das empresas.
vão lá e falam da sua empresa. É bacana? O candidato vai lá naquele site buscar informações da sua empresa quando ele vai participar de um processo seletivo. A maioria vão. Aí chega lá, olha, eles foram super deselegantes comigo. Deselegante é uma palavra que nós estamos usando aqui, não é esse tipo de palavra que eles colocam. Mas eles foram super sacanas comigo, eles não me trouxeram, não me deram oportunidades. E aí, não pautavam, né, o meu desempenho, não avaliaram resultados, enfim. Eles simplesmente me jogaram lá e queriam que eu produzisse efetivamente com muita competência, né? Então, não é fácil você ter um profissional que jogue isso para o mercado para todo mundo ouvir. Né? A comunicação tá tão fácil. tão tranquila de chegar em qualquer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Então tomem cuidado. Desligar um profissional requer muita análise, requer muita consciência tranquila de que você fez exatamente tudo o que você poderia ter feito, requer planejamento, que como você bem disse, Rê, eu vou desligar alguém, a não ser quando seja encerramento de posição e não temos o que fazer, aí a história muda um pouco. Mas quando eu estou desligando a Regina, por exemplo, e eu preciso contratar uma outra profissional para ocupar esse cargo, requer o planejamento de contratação. Isso tudo nós conseguimos mensurar financeiramente, mas tem coisas que a gente não consegue mensurar. Como a minha marca empregadora é abalada. Tá bom, somos pequenos, não desligamos tanto, mas existem alguns órgãos, apesar do sindicato ter perdido muita força com as novas reformas trabalhistas, mas ainda existem coisas que os sindicatos e os órgãos regulamentadores ficam de olho quando eu estou desligando muitos profissionais, quando esses profissionais entram com ação trabalhistas na minha empresa. Todo mundo fica de olho. O que está acontecendo ali que gera toda essa movimentação em relação a esses desligamentos? Então, se vale como uma dica para você, reúna tudo o que nós falamos nas nossas 14 lives, tirando a de hoje. Faça uma junção de tudo o que nós falamos, de comunicação, de acompanhamento, de planejamento, de feedback, de indicadores, de planejamento, de mudanças, de autoconhecimento, de você olhar para você e falar assim, eu estou reagindo bem a isso, sim ou não? Será que essa pessoa poderia produzir melhor se ela não respondesse para a Alessandra e sim para a Regina? Ou o contrário, né? Ou eu vou trocar esse profissional de área. Esgote todas as alternativas que você tem até você de fato optar por um desligamento. Não gosto da ideia, né? Eu acho que isso é a última etapa de todas as alternativas, mas se for esta alternativa, faça com a consciência tranquila de que você não está prejudicando a sua empresa, prejudicando você e principalmente prejudicando a pessoa que está do outro lado da mesa, porque é uma vida ou são várias vidas. Sim. E não delegue esse processo, viu, para ninguém. Isso é uma questão que você, como líder desta pessoa, precisa fazer pessoalmente, né? No momento que seja adequado para você e para ele. Não sei se vocês assistiram o Amor Sem Escalas, né? Sim. Aquele filme onde o George Clooney viajava fazendo demissões em massa, né? O que a gente percebe ali é a importância da pessoa que está fazendo o desligamento, o quanto ela se prepara para esse processo, e que é um processo onde precisa existir relacionamento. Empatia. É assim que eu enxergo empatia. Sem dúvida, a melhor palavra, Alessandra. E aí se coloque no lugar do outro. Existem algumas práticas que o mercado faz que eu particularmente sou contra, mas não podemos dizer que não acontece, né? Então, por exemplo, vou desligar o profissional. Já é fato que eu vou desligar o profissional. Espero ele trabalhar a semana inteira, na sexta-feira, às 17 horas, eu chamo o profissional e desligo. Não é bacana. Mas esse profissional não consegue se despedir das pessoas que estão na empresa.
poxa, dê a oportunidade, afinal de contas ele ficou quanto tempo com você? A não ser que ele tenha cometido uma falta muito grave. Aí já foge um pouquinho da questão que a gente está colocando aqui, né? Porque se realmente a pessoa usou de má fé, principalmente, aí o tipo de desligamento passa a ser completamente diferente. Muda. Eu posso ter um desligamento por justa causa, que é agir de má fé, roubar a empresa, agredir alguém na empresa fisicamente. É outro cenário. Mas se não for isso, se não for um caso extremo, tenha um pouco de cuidado com este profissional. Eu já tive casos, por exemplo, de empresas que esperou a pessoa organizar a festa de final de ano da empresa, passou a festa, isso entre épocas de Natal, Ano Novo, chama a pessoa na empresa, só ela, e desliga a profissional. Ela não conseguiu se despedir de ninguém, na empresa não foi avisada, né? Chega um belo dia, o ano inicia, todo mundo querendo se reencontrar. E cadê ela? Cadê a pessoa? Cadê o Oli? Não é? Chato. Muito. Outra situação, as empresas que são um pouco maiores, que têm segurança, vai lá, desliga o profissional, agora o segurança vai te acompanhar até a sua mesa para você pegar suas coisas. Oi? É deselegante. Se esse profissional te serviu até agora, por que ele não pode ter a autonomia de ir na mesa dele e pegar as coisas dele? Então são 3 erros. Desligar a pessoa no final do dia ou esperar sexta-feira, para mim é a morte. Faça no começo do dia, deixa a pessoa se reorganizar. Não tem outra alternativa, não vai esperar da sexta-feira às 17, 18 horas para você acabar com o final de semana da pessoa. Vai acabar de qualquer jeito, porque se você desligá-la às 17, às 18 e desligá-la às 8 da manhã, não tem diferença. Mas pelo menos ela tem um tempo para ela conseguir se despedir das pessoas, para ela conseguir reorganizar, reprocessar essas informações dentro dela e chegar em casa e dar a notícia para a família, né? Até mesmo ela ter um tempo com ela, de vou andar sem saber para onde vou, para eu conseguir digerir essa informação, para chegar na minha casa e falar para a família: olha, família, fiz caca no meu trabalho, não consegui produzir o que eu gostaria de ter produzido e fui desligado por conta disso. É uma situação ruim, é uma situação delicada para mim, para a Regina e para qualquer outra pessoa que se coloque nesse papel, mas de extrema importância, né? E se preparar, né? Se preparar para esse momento e, de novo, é uma preparação que requer uma série de fatos e informações que você tem sobre a vida dessa pessoa enquanto ela esteve na sua empresa. Então, se isso estiver tudo alinhado, eu tenho certeza que o processo fica um pouco mais tranquilo e um pouco mais fácil. Um pouco mais leve. E falar em coisas leves, vamos deixar de falar coisa ruim, Rê? Vamos, deixa. Coisa Pronto. Pesada, desligar as pessoas não é legal, né? A gente se sente mais... pesado demais. Hoje nós vamos falar ou fazer um remember de todas as lives que nós tivemos. Nós recebemos várias perguntas aí entre essa semana, da semana que passou a esta. Nós escolhemos algumas perguntas que tinham mais afinidade em relação ao nosso processo para compartilhar com vocês, para entender um pouco esse processo de uma forma mais superficial. E já deixo o convite aí novamente. Vão lá, visitem as nossas redes sociais, assistam as nossas lives, deixem os comentários de vocês, façam perguntas, porque é importante tanto para você que está nos assistindo quanto para nós que estamos falando. Exatamente. Não é? Amores e Dores pode ter um encerramento hoje, mas o papo continua. Sim, o papo continua com certeza. Encerrar aqui a primeira temporada. A primeira temporada, e aguardem que nós teremos novidades aí para vocês. Mas pensando nessas perguntas, tem uma pergunta que veio direcionada para você e eu acho que é super válido, né? E aí eu vou copiar a gente aqui que mandaram, né? Nós tivemos uma live falando apenas sobre autoconhecimento. E teve uma das pessoas que perguntou qual é a importância, Rê, do DISC no processo de contratar pessoas. Bom, a gente conversou muito lá atrás que quanto mais você se conhece, mais você tem condições de conhecer os outros. E a análise comportamental, ela vem para te ajudar a entender um pouquinho do comportamento das pessoas e como é que elas funcionam. Então, eu acredito que ser de extrema importância, né, para contratação. Então, se você puder, né, aliar lá na recrutamento e seleção
a ferramenta DISC ou uma ferramenta, enfim, de análise comportamental, eu acredito que seja muito valioso para o seu processo. E não é só para isso, né? Se você quiser fazer uma promoção, se você tiver aí algumas dúvidas para saber quem é a melhor pessoa, você também pode utilizar-se, né, da análise comportamental, que é o conhecido assessment. Então, eu acho que o DISC pode auxiliar e muito nesses processos. Não é? E a Alessandra aqui, ela é expert no assunto, tá? Então, se tem aí uma indicação que eu posso fazer hoje, é que se você quer realmente um processo de recrutamento e seleção de qualidade e impecável, a Alessandra está aqui para resolver seu problema. Uau! Vamos lá, firmes e fortes. E além de tudo que a Regina falou, tem uma outra coisa que muitas vezes, para quem já tem uma empresa pequena e está crescendo, o plano de sucessão. Sim. Eu posso usar isso para identificar se esse profissional realmente é o melhor candidata para a vaga que eu tenho. Isso mesmo. Né? E além de tudo isso, usar isso para se conhecer. Você que está nos assistindo, que quero me tornar gestor, quero fazer um processo de transição de carreira, né? Ou não quero nada disso, mas eu quero me conhecer, eu quero me tornar um ser humano melhor. As pessoas dizem que eu sou agressiva, as pessoas dizem que eu sou boazinha demais, as pessoas falam que eu sou passiva. Que eu sou metódica, que eu sou chata. Né? Que eu só me baseio em conceitos e dados. Então, quem que sou eu nesse mundo todo, né? Eu posso saber, sim. Isso tudo a ferramenta nos ajuda, nos auxilia nesse processo. E vai te ajudar, com certeza, a se postar da melhor forma dentro do cenário que você está atualmente. Fica a dica aí para vocês, e nós também fazemos esse trabalho. Sim. Se vocês tiverem interesse, nos contatem, que nós informamos aí direitinho como fazer e de que forma fazer para que você tenha a informação mais adequada. Mas a gente não pode, né, deixar de introduzir a nossa colega de trabalho, que sempre esteve conosco. Vamos chamar a Fernanda, que ela deve ter também alguma questão aí para discutir aqui com a gente. Vamos lá, Fernanda? Olá, olá! Última edição da primeira temporada. Vamos ser poéticos e dizer que estamos colocando apenas uma vírgula e não um ponto final neste projeto maravilhoso. Bom, ficou bonito, Fê. Pois é, eu fiquei pensando nisso enquanto vocês estavam falando aí. Virei líder. E agora? Eu tenho aqui uma seleção de perguntas, né, que o pessoal que vem nos acompanhando em todas as lives, e como a Alessandra explicou, foi feito apanhado geral aí das principais dúvidas, daquelas dúvidas que de forma recorrente surgiram em todas as lives, e essa é uma pergunta que apareceu várias vezes. Virei líder, e agora? E agora, meninas? E agora? E agora? O que a gente faz? Virei líder. A primeira coisa que, se nós pudéssemos resumir, resumo do resumo, mas nós temos uma live que fala apenas sobre gestão de pessoas, dêem uma olhada lá, eu colocaria em alguns pontos. Primeiro, se capacite. Primeiro, vá em busca de formação e informação. Algumas pessoas me perguntam se ser líder é uma capacidade que eu desenvolvo ou se é inato. Eu acredito nas duas possibilidades. Você pode ter essas características comportamentais mais de liderança, mas sim, você também pode desenvolver. Talvez para quem tenha que desenvolver, vai dar um pouquinho mais de trabalho no processo de capacitação, no processo de informação. Não que quem tenha isso inato não tenha que fazer também, né? Mas se prepare, vai em busca de formação, vai conhecer esse mundo de gestão. Além disso, compartilhe sugestões e ideias com a equipe, escute o seu time. É muito mais fácil você fazer liderança junto com as pessoas que estão com você do que você assumir toda a responsabilidade sozinho. Então, se você começar a se capacitar, não tenha medo de errar. Erre, porque nós estamos, virei líder e agora você está no processo de engatinhar, né? Você acabou de nascer nessa função, pegando a veia poética da Fernanda, você acabou de nascer nessa função, neste cargo, então você ainda tem muito que aprender. Aliás, você, eu, a Regina e todo mundo que está nessa jornada de liderança, você ainda tem muito para aprender.
Então, traga as pessoas junto para você, assuma risco e saiba que sozinho você não vai fazer absolutamente nada. Não vai mesmo. Então, a capacitação vai te ajudar imensamente. Né? Faça muita leitura, né? Se mantenha informado do que está acontecendo no mercado, o que a sua concorrência faz, o que os seus parceiros estão desenvolvendo, né? Se você tem alguma dificuldade com tecnologia, vá atrás para se aperfeiçoar. Enfim, eu acho que é se manter ativo no processo. Né? Não mudou simplesmente de quando você era um analista para um líder. Né? Às vezes só muda o cargo e a gente vai se amoldando conforme vai se passando o tempo. Muda o cargo e triplica, quadriplica a sua responsabilidade. É isso aí. É a responsabilidade que com certeza você vai agora assumir dentro da atividade que você se propõe aí como um bom líder. É isso aí. Então, acredite em você. É importante. Sim. Acredite em você, acredite na equipe que esteja contigo, estude muito, faça muito networking, troque com as pessoas, que com certeza, a gente falou isso em algumas lives, aprender com o erro dos outros é mais fácil, mais barato e menos doído na pele, não é? Isso aí. E voltando às perguntas, tem mais uma pergunta aqui, Rê, que fizeram direcionada para você, que é sobre marketing pessoal. Opa. Se existem dicas, quais são as dicas que nós podemos dar para essas pessoas para que a minha postura seja adequada perante ao mercado e a minha marca empregadora não fique abalada? Bom, eu vou começar então. A dica de ouro são os 3 Cs. A constância, ou seja, você precisa manter a sua imagem, a sua marca constante no processo, né? Ou seja, você precisa se posicionar, você precisa se atualizar, você precisa se manter informado com o que está acontecendo, né? Falando um pouquinho quando a gente disse aí de gestão, se manter ativo no mercado, fazer networking, enfim, a constância que você vai ter para se manter cada vez mais em evidência. Você também tem a consistência, ou seja, se você não fizer isso, tanto no universo offline quanto no online, isso não vai ter liga. Então é importante que você faça isso e que você possa ser muito mais lembrado quando você estiver offline. Né? Se posicione nas redes sociais, sim. Elas são hoje uma carta, né, que você pode, uma forma de você se apresentar ao mercado, mas o importante é que você seja lembrado offline e seja claro com o que você quer, né? Saiba muito bem aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, né? Que profissional você pretende ser, que profissional você se preparou para ser e transmita isso de uma forma clara e objetiva para o mercado. Então, se eu puder dar uma dica para a sua imagem e para a sua marca, faça isso. Clareza, consistência e... consistência e coerência. Clareza, consistência e coerência. Os 3 Cs que a gente não pode esquecer em marketing pessoal. E que farão a diferença aí no seu processo. Né? Mas eu acho que nós temos mais perguntas, Fê, aí contigo. Olha, eu achei essa pergunta excelente e tô louca para relembrar a resposta. Lembrando para você que está nos acompanhando, nós estamos fazendo hoje um apanhado geral das principais dúvidas que surgiram ao longo dessa primeira temporada. E essa pergunta foi bem interessante. Onde eu acho esse tal propósito que todo mundo diz e eu não sei como escrever? Esse tal propósito. Onde que eu quero ir? Para onde eu vou? O que é isso, hein, Rê? O que é propósito? Eu vejo que é. Eu vejo muitas pessoas, a gente, assim, quem responde, né? Eu vejo muitas pessoas falando desse tal de propósito, né? E virou uma coisa que virou moda. E todo mundo fala, eu tenho que ter missão, visão e valores na minha empresa. Eu tenho que ter o propósito, os tais dos princípios. Na realidade, você tem que
saber aonde você quer chegar e como é que você fará para chegar. O como você fará isso vai acabar se tornando o seu propósito, né? Os seus valores estarão muito fortes em relação a isso. Concorda, Rê? Concordo plenamente. Se você não sabe para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Qualquer lugar que você chegar serve. Então eu tenho certeza que cada um aqui quer chegar num ponto, quer chegar naquilo que sonhou, naquilo que se propôs, que estudou. Então eu acredito que todo mundo sabe onde quer chegar. E é aí que o propósito faz total sentido na sua vida. Mas se valem algumas dicas para vocês, primeiro eu tenho que ter isso escrito. Um papel escrito não vale de nada se não for praticado. É muito mais vantajoso você ter o sentido fazendo, todo mundo que trabalha contigo acreditando naquilo, do que você ter um quadro pendurado na parede dizendo a minha missão é esta, meu valor os meus valores são esses, ou meu propósito é este. É só para inglês ver se for assim. Sim. Então, pense em coisas como: quais são os meus valores? O que eu não faria jamais, o que eu não aceitaria jamais na minha empresa? Olha, eu não aceito que roubem, eu não aceito que ludibriem, eu não aceito que aceitem propinas. Coloquem tudo o que você não quer. O que você quer passa a ser o início para você elaborar um pouco melhor o seu propósito. Mas não se preocupe em escrever. Se preocupe em ter claro pelo menos a ideia do que é, a ideia do que eu quero e preciso, e pratique isso. Isso vai fazer com que você crie uma coisa chamada cultura organizacional. E com a tua cultura organizacional, as pessoas criam um propósito juntas. Eu tenho como propósito ser a empresa referência no segmento de comunicação. Né? E para ser referência no segmento de comunicação, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer, o que eu não aceito. E aí nós vamos montando a nossa linha de ação, nós vamos montando a nossa linha de trabalho. E aí sim, com o tempo, você monta os seus princípios, o seu propósito, sem ao menos perceber. O importante é, tenha claro para onde você quer ir e como você vai chegar lá. Ou seja, é simplesmente ouvir um pouquinho do seu coração também, né? O que você deseja? Como é que você quer chegar lá? E aí, voltando aí para o marketing pessoal e marca, é aí que você vai se posicionar para o mercado e dizer efetivamente o que você quer e como você vai fazer para chegar lá. Olha aí, marketing pessoal funcionando junto com o seu propósito. E de novo, aliás, o marketing vai funcionar junto com tudo. Com tudo, com certeza. Aliás, tudo aqui é interligado, não tem como. Nós fizemos exatamente um emaranhado, né? Um emaranhado de informações que estão muito bem separadinhas para você ver aí com calma e maratonar. Vamos para uma para você, Ale. Quais as principais dicas que você pode compartilhar para um bom processo de recrutamento e seleção? Vou ficar rica agora, Regina. A dica de ouro, a dica que você não pode perder para fazer um recrutamento e seleção com eficácia. Olha, eficiência e eficácia. Né? Existem algumas dicas, mas eu falaria para vocês aí algumas que você não pode deixar jamais de esquecer. A primeira delas, saiba quais são as suas dores. Você vai contratar alguém para quê mesmo? Investigue, entenda de fato o que você precisa. Essa é a principal, porque às vezes para eu montar o perfil do profissional, eu preciso saber. E muitos clientes que eu atendo, montam assim: olha, eu quero um candidato, ele é comunicativo, mas ele também é centrado. Ele tem que ser extremamente dinâmico, mas ele não pode conversar com todo mundo, e aí ele tem que ser mais reservado. Não cola, não dá sinergia. E eu tenho tudo e não tenho nada. Né? Então pensem que não existe candidato perfeito, e para eu poder ter essa aderência que eu quero, eu tenho que saber exatamente quais são as etapas de dificuldades desse processo. Essa é a primeira. A segunda, se prepare para a entrevista. Quebrem aquele esquema mental que os candidatos têm de vagas, de entrevistas todas quadradinhas, de ter aquela mesa na nossa frente que dá aquela impressão de que eu sou a autoridade, eu mando, eu tenho poder, não é nem que eu mando, eu tenho poder em relação à sua vida num processo seletivo.
nada. Hoje nós estamos trabalhando, amanhã talvez nós estejamos no outro lado da mesa procurando trabalho. Hoje eu estou empregando, amanhã alguém vai me empregar. Então, se prepare para isso, tirem essa couraça de poder, né? E de fato preste atenção no candidato. Quem tem que falar é o candidato, não é você. O teu papel ali é ouvir o que esse candidato tem a dizer. Então, se você se prepara no sentido de entender o que você precisa, se você se prepara para o processo seletivo e de fato você escuta o que o candidato fala, né, e faça perguntas bem direcionadas, a probabilidade de você errar diminui. Mas você não é obrigado, por exemplo, a entender de perfil comportamental. Então, existem algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo. O DISC, que é a ferramenta que nós usamos aqui, é uma delas, mas não existe só o DISC. Tem o DISC e várias outras. Uma outra alternativa também, e nós falamos sobre isso, eu vou ter tempo de fazer recrutamento, eu vou ter tempo de divulgar, de olhar todos os currículos, eu vou ter a paciência de sentar para conversar com 5, 10, 15, 20 pessoas para eu escolher a melhor? Se você não tiver este tempo, não tiver essa habilidade, não tiver essa vontade, contrate uma consultoria para te ajudar nesse processo. O investimento pode ser alto, mas faça as contas de quanto tempo você investe fazendo algo que você não tem a expertise, que você não gosta e que o resultado é ruim. Coloca na balança o que pesa mais. Olha, se você planejar esse processo direitinho e tiver um profissional que te ajude, né, a fazer aquilo que você provavelmente não faz tão bem e precisa direcionar, né, esse processo para que você tenha um profissional de qualidade na sua empresa, eu acredito piamente que a consultoria ajuda e pode realmente sair muito mais barato para você. Claro que você tem que saber quem é a consultoria que você vai contratar. Isso, veja no mercado quem é essa consultoria. Indicação talvez seja a melhor fonte, mas não a única. Né? Mas nós temos mais uma pergunta com a Fernanda. Vai lá, Fê. Vamos lá. Bom, uma dúvida bem recorrente aqui ao longo da primeira temporada foi em relação às diferenças, né, de atitudes, ações, processos entre as pequenas, médias e grandes empresas. Então, falando das pequenas, uma pequena empresa precisa dar benefício para os funcionários? E se ela não der esses benefícios, se ela não oferecer esses benefícios, como que isso impacta na visão dos funcionários e colaboradores da empresa, da própria empresa, entre os que são colaboradores, os futuros colaboradores? Como que essa decisão impacta nessa pequena empresa, nesse pequeno negócio? Os chamados benefícios, né? Enfim, se você é pequeno, veja dentro do seu orçamento o que você pode oferecer, né? E principalmente, veja com as pessoas que trabalham com você o que elas esperam receber como benefício extra, além do seu salário, não é mesmo? E o mercado te oferece várias opções e que você pode impulsionar dentro da sua empresa, dando, por exemplo, um vale-refeição, tendo um vale-alimentação, tendo o vale-transporte auxiliando na condução das pessoas, podendo até compartilhar com elas assistência médica, assistência odontológica, enfim, veja o que é possível dentro do seu orçamento, não é, Ale? Eu vou além, Rê. Tudo que você falou está correto, mas eu ainda vou além. A gente precisa olhar para benefícios não como uma fonte assistencial, Sim. mas nós precisamos olhar para benefícios como uma fonte de entrega de resultados. Se a minha empresa é pequena e realmente eu não consigo, por exemplo, dar um convênio médico porque a saúde no Brasil particular é bastante cara, o que eu posso fazer para ajudar esse profissional desde que ele me ajude? Então, vamos estabelecer, por exemplo, princípios e indicadores claros de entrega. Eu não preciso ter, por exemplo, um convênio médico, mas eu posso ter um clube de benefícios que essa pessoa tenha acesso desde que ela alcance as metas. Então, a gente faz um processo de troca. Vale ressaltar que quando vocês colocam um benefício, dentro da nossa legislação, existe aquela coisa de direito adquirido. Uma vez que você colocou, eu não posso tirar mais. Então, veja muito bem se você tem condições de colocar e manter,
Porque se você vai colocar num impulso e depois você for tirar, isso pode te trazer alguns problemas trabalhistas. Mas existem formas de você entender quais são as melhores opções e alternativas para você capacitar essa galera. Né? Pergunte para eles o que te motiva. Né? O que é importante para você? Dentro da sua área de atuação, quais são os mais comuns, né? Porque às vezes, assim, dependendo da área, alguns benefícios são mais interessantes e mais comuns, né, de serem compartilhados. Então, às vezes o mercado pode te dar algumas dicas também, né, sobre esses benefícios. Sim, e aí tem associação de classes, tem uma série de coisas. A questão é, você não é obrigado a dar benefício, a legislação não te obriga, a não ser o Vale Transporte, porque também existe uma questão de desconto na folha de pagamento. Mas para você competir no mercado com empresas, que o pequeno empresário compete com o médio, com o grande, que tem um pacote de benefícios diferenciado. Para você competir no mercado, qual é o seu diferencial? Sim. O que você pode fazer? Então eu posso ter, por exemplo, um horário de trabalho muito alternativo, isso é um benefício. Eu posso permitir que o dress code da empresa, né, a forma com que a pessoa se vista, seja mais informal, isso hoje é visto como um benefício. Eu posso... O próprio home office é visto como um benefício, home né? office. Ou eu trabalho muito próximo de casa. Eu posso levar o meu cachorrinho na empresa? Cachorrinho, não cachorrinho, né? Cachorrinho. Posso levar meu gatinho? Se você tem condições, tem espaço... E tudo bem para você? Por que não? Isso também é visto como um benefício, né? Então você vê que são coisas que talvez eu não precise ter investimento financeiro para que a minha vaga, para que a minha empresa se torne atrativa perante o mercado. Faça o que for melhor para você, dentro do seu orçamento. Se puder deixar uma dica. Olha aí outra questão, Alessandra. Tenho vários profissionais MEI e sem registro também na minha empresa. Bom. E risco trabalhista, a pessoa corre aí? Eu acho que sim, né? Alguma coisa não está muito certa. Vamos voltar lá para a live que nós falamos sobre gestão de pessoas? Com a Tatiana. Foi bastante ilustrativa sobre esse assunto. E a Tati também falou bastante sobre os modelos de contratações possíveis, né? E ela falou de uma palavra que eu acho que eu não esqueço nunca mais, que é a primazia da realidade. Exatamente. Olha o nome bonito. Eu ainda não guardei essa palavra, a Alessandra me lembra muito sobre ela. A primazia da realidade. Eu vou decorar. Decora aí, primazia da realidade. O que diz essa tal da primazia da realidade? Que o que de fato acontece na sua empresa? Hoje, o MEI é uma forma de pejotização do processo de trabalho, mas se você tem horário para entrar, se você tem um gestor imediato que você tem que se reportar, se você tem pagamentos em datas fixas e de forma constante e tem metas para bater, o que te diferencia de um profissional CLT? Essa é a questão. Então, se você não só o contrato, é a forma. Mas o quanto isso pode impactar no seu processo interno? Essa que é a grande questão. É caro ter um profissional CLT? Sim, é caro. Mas o fato de eu ter um MEI e trabalhar com ele como se ele fosse um CLT vai te trazer consequências em várias formas e em vários momentos da sua vida. Inclusive um processo trabalhista e você criar um passivo trabalhista dentro da sua empresa. Ou não ter registro, a mesma coisa. Porque depois a pessoa pode entrar com processo de equiparação salarial, de requerer vínculo empregatício, de hora extra. E a justiça, caso você não saiba, quem tem que provar que o profissional está falando é verdade ou mentira, somos nós, empregadores. É você que está contratando. Então, além de você agir na boa fé, muitas vezes, você ainda paga por isso. Porque tem muitos profissionais que eu tenho certeza que chegam para você e dizem: olha, eu estou recebendo o seguro-desemprego, a gente pode negociar, e aí eu fico aqui, recebo o seguro-desemprego e você me paga por fora e depois você me registra? E aí você, com toda a boa vontade do mundo, fala: não, claro. Passado algum tempo, você recebe uma intimação. Porque eu fiquei 6 meses sem registro. Olha que coisa legal. Não é?
Não seja pego de calça curta. Até o nosso não é foi junto. Aqui a gente já tá sincronizada pra caramba. Até o nosso não é já veio junto. Mas nós temos mais uma pergunta com a Fernanda. Vamos lá. Vamos lá. A questão aqui, essa aqui são perguntas muito interessantes, né? Claro, a gente pega aquelas perguntas mais recorrentes, né? Mas eu tô achando todas muito boas. Essa pergunta é a seguinte: falam muito sobre treinar pessoas, mas eu não tenho grana. E aí? O que eu faço? Aí é difícil, né, meninas? Eu tô curiosa por essa resposta, porque de fato é muito importante você manter o seu pessoal treinado, atualizado. Mas e aí? É possível? Faz o que se não tem grana? Como é que acontece? O que vocês podem ajudar e como podem ajudar os empresários e empreendedores, digamos, com o bolso furado? Bom, você é o principal treinador dentro da sua empresa. Então, se prepare para ser um facilitador de conhecimento e de informações, né? Você já vai preparar o funcionário quando ele faz a integração, você já pode se preparar para dar um treinamento específico para ele de processos, de questões internas, né? Da própria atividade que ele vai exercer. Deixa a pessoa que, por exemplo, passa as informações para ele treinado para que ele possa ser este multiplicador também. O mercado hoje oferece uma série de treinamentos, lives, webinars, o que você possa imaginar são feitos gratuitamente para que você possa contribuir no treinamento do seu funcionário. E nunca se esquecer, ele é responsável pelo seu autodesenvolvimento também. Então, ele também precisa correr atrás. Concorda, Lê? Concordo. Ele também precisa ir atrás de conhecimento. Hoje, talvez há alguns anos, e aí falando um pouquinho da época da minha formação acadêmica, da época da formação acadêmica da Regina, estudar era muito caro. Se nós formos trazer para a realidade de hoje, tem sites como o Udemy, que você faz cursos por R$20, por R$30, e não são cursos ruins, não tem a mesma profundidade que um curso acadêmico, mas não são cursos ruins. Mas eu falaria para você, eu preciso treinar o meu profissional, eu preciso treinar em quê? Porque muitas vezes o treinar vira moda, porque eu estou investindo em capacitação. Capacitação para quê? E muitas vezes, a Regina falou que você é o seu principal treinador e eu concordo, mas muitas vezes não é você, não é o seu papel que cabe treinar, mas é o papel de alguém que esteja lá. Lembra que vocês perguntaram sobre a questão de benefícios? Isso pode ser um benefício para o profissional. Você vai capacitar as pessoas que entram em relação às novas contratações. Olha que bacana, eu estou empoderando o meu profissional para que ele possa fazer isso. Sem dúvida. Se ele puder ser sempre um multiplicador interno, olha que máximo você poder delegar essa questão para a sua equipe. Fará o mesmo efeito que um profissional capacitado com treinamento e blá 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 blá? É provável que não. Mas lembra que a gente comenta que o bom é inimigo do ótimo? Exatamente. O feito é melhor que perfeito. Ou do que não feito, né? Exatamente. Se eu não consigo ter o perfeito e eu não consigo ter o ótimo, eu vou fazer o que está dentro das minhas possibilidades, o que estão dentro das minhas possibilidades, e aí a gente vê o resultado disso. Eu posso readequar, eu posso remanejar, mas o importante façam, né? Dentro das condições que vocês têm, mas façam, né, Rê? Exatamente. Fazer, se programar, e eu tenho certeza que com uma ajuda básica de planejamento, né, do conteúdo, eu tenho certeza que você vai conseguir dar um treinamento que atenda à sua necessidade. E para fechar esse assunto, treinamento não é igual a coffee, ok? Eu vejo muitos empresários se preocupando, eu preciso ter um coffee adequado, eu preciso ter um coffee bonito.
Não que não seja importante, porque como diz Maslow, né, é necessidade básica. Se eu não consigo, se eu não me alimento, eu não vou prestar atenção. Com fome, com sono e com vontade de ir ao banheiro, eu não presto atenção em absolutamente nada, né? Mas não é a beleza do coffee que vai trazer um resultado bacana para o seu treinamento, e sim a capacidade que você tem de transmitir a informação e a aplicabilidade daquela informação no trabalho. Falei bonito agora, hein, Rê? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos então fechar com comunicação, Ale? Tá bom. Vamos fechar? Então, nós falamos aqui muito sobre dar feedback, mas isso para mim é muito difícil, muito complexo. Como eu desmistifico isso? Pois é, né? Primeiro, nós precisamos entender o que é esse negócio de dar feedback. É isso aí. O que é feedback? Nada mais é do que eu dizer para você, Regina, que você fez alguma coisa que não foi legal. Se for um feedback de correção de rotas. Ou eu dar um feedback para Regina, que bom, Regina, seu trabalho foi muito incrível. As lives que vocês fizeram foram excelentes. Eu dar um sentido, um novo caminho para o profissional. Para eu fazer isso bem feito, eu preciso acompanhar o trabalho das pessoas e eu preciso saber o que essas pessoas estão fazendo. Porque se isso não acontecer, eu não consigo fazer isso, né? E feedback não é feedcrawl. Não. Né? Ou não é feedback. Né? Não é para fazer a lavação da roupa suja. Não. Não é isso. Feedback é você sentar com o profissional e fazer um rearranjo do trabalho e realinhar para onde nós vamos a partir de agora. É definir o que não está bom, né, para o que eu quero e como que nós vamos fazer esse processo. É tão simples assim. Só que você precisa gostar de gente, você precisa ter paciência para falar com as pessoas e você precisa ouvir as pessoas e o mais importante de tudo, entender que isso é importante. E se baseia em fatos, tá? Não é em achômetros e o que as pessoas te disseram. Mas saiba muito bem o fato que vai gerar um feedback para o seu colaborador. E falando em feedback, veio uma pergunta que está muito relacionada a feedback, que é sobre motivação. O que eu tenho que fazer para motivar os meus profissionais? Não é palestra motivacional que vai fazer isso, tá? Não, você só vai jogar dinheiro fora se você fizer isso. Exatamente. Não contrate uma palestra motivacional para motivar seus funcionários. Faça isso todos os dias. Tenha indicadores dentro da sua empresa que podem dar pontos de melhoria e derem referência para as pessoas, elas saberem onde elas estão indo através do feedback, ter isso tudo muito bem planejado dentro da sua estrutura organizacional. Enfim, motivar é dar para elas sentido às coisas. Se você não disser se ela está bem, para onde você vai e qual é o caminho, eu acho que fica muito difícil a pessoa se motivar, não é? Até porque motivação é de dentro para fora. Exatamente. Né? Você precisa entender o que de fato atrai esse profissional, o que de fato faz com que ele se motive. E aí parte da pergunta era, eu não tenho grana para dar dinheiro para essas pessoas. É só dinheiro que motiva? Claro que não. Não. Um desafio motiva muito mais, né? Uma meta motiva muito mais. Né? Um prêmio que você vai dar pelo desempenho dele, um benefício diferenciado que você vai dar lá na frente, vale muito mais. Pois é, né? E tudo isso está relacionado com a última pergunta que nos fizeram, Rê, que está relacionado também com a live da semana passada, que é sobre planejamento. Nós já falamos aqui bastante sobre isso, mas planejem as suas ações, por pequenas que elas forem, planeje. Planeje para que você possa ter coerência e que você possa ter aí um trabalho bacana. Senão, nós vamos... Sabe cachorro que fica correndo atrás do rabo? Né? Nós vamos entrar nesse círculo vicioso e não um círculo virtuoso. E a probabilidade de você se frustrar no meio do caminho é muito grande. E não é essa a nossa intenção. A intenção é que você tenha dificuldades, porque isso faz parte do processo. Que você entenda e que você faça e que você caia, mas que você levante e que você possa se apoiar nos profissionais que estão com vocês neste processo. Ufa, Rê! Opa, a gente conseguiu fazer aí um apanhado e tanto, hein? Eu acho que valeu a pena esse programa, pelo menos pelas perguntas, eu acho que valeu super a pena. E estamos aqui para contribuir com os seus processos.
Então, se você precisar falar de treinamento, comunicação, recrutamento e seleção, uma análise comportamental, entender um pouco mais de planejamento, eu e a Alessandra aqui nos colocamos à disposição para lhe atender na sua necessidade, não é isso, Ale? Com certeza absoluta. E nós tivemos aí nesse período algumas participações especiais que nós não podemos deixar de citar, que foram parceiros, clientes, amigos, começando pela KingPlay, que nos apresentou este mundo novo que são as lives, velhos para alguns, novos para nós aqui, de parar em frente a uma câmera e falar, ai meu Deus, eu sento, eu olho para onde, eu faço de que jeito, e cá estamos nós hoje, talvez falando com mais naturalidade do que no primeiro. Aliás, a primeira live para essa, eu falei, Senhor, que diferença, não é, Fê? Entra aqui na conversa com a gente. Sempre bom fazer esses comparativos para a gente agradecer, né, ao universo, porque cada dia nós estamos melhores. De fato, estar diante das câmeras, falando um conteúdo, passando um conteúdo de valor, não é para qualquer um. Realmente tem que ter conhecimento, tem que ter know-how, senão senta aí, não sai nada, trava tudo. Opa. Então, as lives, né, uma transmissão ao vivo, então não tem edição, não dá para tapear, e vocês estão de parabéns, realmente passaram um conteúdo agregador, e eu tenho certeza que vão fechar essa primeira temporada deixando aquele gostinho de quero mais, o pessoal já esperando por mais conteúdo de qualidade, dessa forma didática que vocês passaram sempre no Alto Astral. Então, ó, nota 10, estão de parabéns, foi um grande prazer e uma honra receber esse projeto que foi tão bem pensado, com tanto carinho e dedicação aqui nos estúdios da KingPlay. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada. Obrigadíssimo. E aí nós fizemos... E é o Reinaldo que a todo momento ficou lá nos bastidores, mas que garantiu que isso aqui saísse direitinho. Que não ficasse a nossa voz alterada, né? Com voz de homem, a imagem distorcida. Ele é maldoso, então nós temos que tratar o Reinaldo direitinho. Sempre bem. Mas além da KingPlay, nós tivemos outros parceiros que nos ajudaram muito neste processo. Clientes como o Edmilson da RB, o Robson da Estil, o Sidney do Salão Burlina, a doutora Tatiana, que além de ser uma parceira, também faz parte conosco do grupo Conexões Empresariais, né? O Júnior, a Roberta, que abrilhantaram ainda mais alguns conteúdos que foram específicos e que eles puderam com certeza nos auxiliar para trazer para você a melhor informação e o melhor conhecimento. É isso aí. E como nós já falamos, hoje é a última live desta temporada, mas nós estamos com projetos novos, não é, Rê? A gente não para, gente. 2020 com tudo. Esse é meu lema esse ano. Exatamente. Nós vamos divulgar em breve alguns trabalhos que nós faremos. Nós percebemos que muitas perguntas que vieram nas lives estavam muito fortemente relacionadas ao processo de comunicação. Então, nós vamos fazer alguns grupos fechados especificamente de comunicação, e voltando a comunicação para duas frentes de trabalho. Primeiro delas, não é bem trabalho, mas duas frentes de atuação. A primeira delas para gestor, e aí como é que gestor eu me comunico com os meus profissionais, como eu me comunico com o mercado, como eu me comunico com a minha diretoria, como é que eu me comunico com os meus parceiros, como eu comunico com os meus fornecedores, como eu faço uma reunião, como é que eu dou um feedback, como é que eu treino o meu pitch, né? Porque muitas vezes para você despertar o desejo é rápido, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Eu tinha um diretor, e como diretora também fiz isso em alguns casos, estava saindo para alguma reunião, alguém precisa falar contigo. Ótimo, você tem 30 segundos, daqui até o elevador, me convença. É uma arte isso, viu, gente? E a gente pode te auxiliar nesse processo. E aí, se me despertasse o interesse, nós marcávamos uma reunião, ou senão não teria a menor dúvida de colocar isso para uma outra pessoa, né? E o outro grupo é mais relacionado a nós. Vou participar de uma entrevista, quero fazer um processo de transição de carreira, quero ser promovido, né? Quero entender esse mundo louco de comunicação,
como é que eu faço. Então, nos aguardem que logo, logo nós vamos divulgar aí nas redes sociais como faremos esse projeto e como vocês podem participar disso e, como diz a Regina, vou plagiar a palavra dela porque eu gostei, abrilhantar o nosso trabalho, principalmente com o seu conhecimento, não é? É isso mesmo. Então, se ligue nas nossas redes sociais, se mantenham conectados, sigam a gente e novidades vêm por aí. 2020 só está começando. Rê, muito obrigada pela parceria. Imagina, obrigada a você. A gente fez sucesso aqui. A gente se superou, com certeza. Fomos juntas e continuamos juntas. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês. Regina, meu carinho especial. O meu também. Muito obrigada. E até breve, gente. Até, gente. Tchau.